Antes da massa. Antes da rua. Antes do povo tomar os campos de várzea. O futebol brasileiro nasceu nos salões da elite, entre taças de champanhe e ternos bem cortados. E lá, no início de tudo, estava o Fluminense. Esta é a história do clube que ajudou a fundar o futebol no Brasil e que, para sobreviver ao tempo, precisou se reinventar, cair e renascer. Em 1902, um jovem chamado Oscar Cox, filho de um diplomata inglês, retornou da Europa com uma paixão e algumas bolas de couro. Nascia o Fluminense Football Club, o primeiro grande clube de futebol do Rio de Janeiro. Naquela época, o esporte era um ritual. Tinha regras rígidas, uniformes impecáveis e uma organização que refletia a aristocracia carioca. O Fluminense não era apenas um time, era um símbolo de tradição, elegância e de um Brasil que se modernizava. Seu primeiro palco foi o Estádio das Laranjeiras, mas chamá-lo de estádio é pouco. Ali, em 1914, nasceu a seleção brasileira. Foi naquele gramado que o futebol ganhou forma no país, onde as primeiras táticas foram desenhadas e os primeiros ídolos surgiram. O Fluminense não apenas jogava futebol, ele ajudava a escrever as primeiras e mais importantes páginas da história do esporte nacional, consolidando Laranjeiras como o primeiro grande templo do futebol brasileiro. E para um clube com tanta identidade, as cores não poderiam ser quaisquer: verde, branco e grená. Uma combinação única que fugia do óbvio. O tricolor se tornou mais que um uniforme. Virou um código de pertencimento, um estandarte de orgulho que atravessou gerações, representando a tradição de um clube que nunca abriu mão de sua elegância. Mas o futebol é um organismo vivo. Ele cresce, se espalha e escapa dos salões. Logo, novos clubes surgiram, falando a língua do povo, nascidos do suor e da paixão das massas. O esporte ganhava as ruas. E o Fluminense, antesoberano, passou a dividir o protagonismo com rivais que representavam a alma popular do Rio. O futebol deixava de ser um evento de elite para se tornar a grande paixão nacional. E a história, como sempre, cobra seu preço. Com o passar das décadas, o Fluminense enfrentou crises institucionais e financeiras profundas. O clube que ajudou a fundar o futebol brasileiro viveu seu maior pesadelo: o rebaixamento. E não foi uma queda qualquer. O time chegou ao fundo do poço, a Série C do Campeonato Nacional. Para um clube de origem aristocrática, foi um choque de realidade, uma humilhação histórica. Mas foi ali, na lama, que a semente da transformação começou a germinar. A virada foi tão rápida quanto improvável. Em 1999, o Fluminense vence a Série C em 2000. Através de uma mudança de regulamento, retorna diretamente à elite do futebol brasileiro. Foi uma escalada meteórica, polêmica, mas decisiva. O clube, que parecia fadado ao esquecimento, estava de volta ao seu lugar. O gigante não havia morrido, estava apenas adormecido, e agora renascia com uma nova força. Na era moderna, o Fluminense encontrou seu caminho. Mais do que apenas buscar vitórias, o clube abraçou uma filosofia de jogo: futebol técnico, posse de bola, triangulações. O jogo bonito virou sua marca registrada. Não bastava mais vencer. Era preciso vencer com arte, com uma identidade clara, que honrasse sua história de elegância e tradição, provando que era possível ser competitivo sem abrir mão de sua essência. Mas a glória continental teimava em escapar. Em 2008, o Fluminense encantou a América e chegou à final da Libertadores. O Maracanã estava pronto para a festa. O título parecia destinado, mas o futebol tem seus caprichos. A taça escapou na dramática disputa de pênaltis. Foi uma dor profunda, uma ferida que marcou uma geração de torcedores e que ficaria aberta por muitos e muitos anos. A resposta veio no cenário nacional. Em 2010 e 2012, o Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro. Títulos que serviram como prova de resiliência e superação. Mostraram que o clube não vivia apenas de seu passado glorioso. A tradição, aliada a um futebol moderno e eficiente, ainda podia levar ao topo, calando os críticos e reafirmando sua grandeza no país. Até que chegou o ano de 2023. O Fluminense, mais uma vez na final da Libertadores,
Carregava o peso de sua história e a dor de 2008. Mas desta vez, o roteiro foi diferente. Com um futebol autoral, corajoso e fiel à sua identidade, até o último minuto. O Time venceu no Maracanã. A glória eterna finalmente era conquistada. A ferida de 15 anos atrás estava, enfim, cicatrizada. Era a redenção. O Fluminense é mais que um clube, é a memória viva do futebol brasileiro. Da elite que o introduziu aos campos populares, que o abraçaram. Da queda vertiginosa à glória continental. É a prova de que um clube pode atravessar mais de um século, enfrentar o caos e renascer, sem jamais perder sua alma. Aqui, o que importa não é o tamanho da torcida, mas sim o tamanho da história. Histórias do futebol, sem clubismo. Sou História.